tinham mais sorte do que base, onde elas tinham chegado, né? Que alguns tipos de mercado, alguns tipos de negócio, você pode até crescer, você não sendo o melhor da turma, vamos dizer assim, né? Você pode encontrar pessoas melhores que você e simplesmente aquele negócio existir porque você tem um time bom. Simplesmente isso. Tá, foi mérito seu ter encontrado esse time, mas esse negócio ele vai perpetuar por muito tempo? Essa é que é a grande questão, né? Eu que já trabalhei com multinível 10 anos, eu vi isso acontecer por várias vezes, né? Não só comigo, isso é uma coisa que eu ficava me questionando, né? Eu ficava assim, cara, tá, o que eu tenho hoje, eu tenho isso na sorte, não é base. Eu tenho que desenvolver mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que correr atrás de mais informação para poder almejar coisas melhores, agregar valor à vida das pessoas, né? Então, essa é a primeira coisa. E na medida que a gente vai ganhando dinheiro com o mercado, né? Se é que você está novo aqui com o mercado ainda, você está inexperiente, está ganhando experiência ainda, eu acho, galera, né? Eu acho que você vai passar por algumas fases dentro do mercado. Acho que isso é normal, né? Ninguém simplesmente sempre está em ascensão dentro de um mercado. Vai ter alguns momentos que você vai passar por algum desafio. Tá certo que eu conheço pessoas particularmente que começaram com pouca grana e nunca quebraram banca, né? Mas em algum momento, talvez você operando mais dinheiro, em algum momento você vai precisar de ter essa base de desenvolvimento pessoal. Porque você só crescer com base no seu talento, com base na habilidade que você adquiriu, isso pode chegar algum dia não ser tudo, né? Você imagina, você tem um dom, você tem uma habilidade surreal. Vou dar um exemplo aqui de, de jogar bola, né? Essa questão essa habilidade que você tem de surreal de jogar bola, ela vai te dar dinheiro por algum tempo. E é claro que na hora que você começa a ter todo esse dinheiro, coisa que você não tinha antes, eu acho que isso não vai se tornar uma coisa mais importante da sua vida. Você vai descobrir outros valores. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu, particularmente, eu já achei que, não, cara, não digo ganhar R$ 5.000 por mês, eu vou ficar louco, bicho. Nossa, vai ser doido demais. Minha vida vai mudar por completo. E aí eu comecei a ganhar 5.000. E eu pensei assim comigo, cara, no dia que eu começar a ganhar 10.000, a minha vida vai ser louca. As pessoas vão acreditar naquilo que eu estou falando, e as coisas vão mudar. E eu comecei a ganhar 10.000 e nada mudou, né? Desses parâmetros. Quando eu comecei a chegar no patamar de ganhar R$ 20.000 por mês, imaginei que as coisas seriam um país das maravilhas, mas não foi isso bem que aconteceu, né? No sentido de, as pessoas vão parar para me ouvir. Pelo contrário, aquelas pessoas que são mais próximas, né? Principalmente familiares, é as pessoas que ficam ainda sem entender. Por várias vezes, eu já peguei assim o meu pai e a minha mãe me dando conselhos ainda no sentido de criança, né? No sentido ainda de se desenvolver, né? Seja, por exemplo, alguém já deve ter escutado algo do tipo aí de meu filho, vai para a escola, tire boas notas e arruma um bom emprego, né? Então, é coisas básicas. Mesmo ganhando dinheiro, mesmo com uma estrutura totalmente diferenciada, em outro patamar de vida, ainda assim seguia ouvindo alguns conselhos semelhantes a isso que eu acabei de falar para você. Então, galera, o que eu quero colocar aqui para você, no final eu quero te presentear para você que vai estar nessa live aqui hoje, tá? Eu vou mandar lá no grupo um presentão para vocês. É, é um livro que eu sempre dou uma reciclada nele. São citações, né? Eu estou tirando aqui um pouco dessas citações desse livro e que eu vou comentar aqui com vocês alguns fundamentos disso aí. É só uma página. Peguei só uma página. E a outra coisa que eu peguei aqui é sobre o livro A República de Platão. Surreal. Eu acho que se você tiver a oportunidade de pegar esse livro e estar com ele uma boa parte da vida, entender aqueles ensinamentos que foram desenvolvidos há 2.400 anos atrás, tem muita coisa que é muito, assim, é um detalhe tão, é uma frase tão pequena, mas uma frase de impacto gigantesco. Hoje em dia, a gente escuta muita coisa, né? E no geral pode ser muito superficial, muitas palavras, mas pouca coisa de profundidade.
E é mais ou menos isso aí, né? Então, olha, com base nessas, nessas citações do grande mago chamado Jim Rohn, uma coisa que a gente tem que ter claro é o seguinte: todo mundo aqui é, tem a tendência natural hoje de estar em repouso, né? O celular que nós temos hoje, né, de fácil acesso, como o Pedro aí bem fala, anteriormente a gente tinha televisão, nós não poderíamos ter acesso a qualquer hora à televisão. Eu lembro muito bem quando ainda é criança, estava passando um filme de formigas assassinas, era de madrugada, né? Era de madrugada porque eu estava indo dormir já. Eu queria ficar para ver o filme, mas meus tios em Vitória me devolveram pro quarto e falaram: não, isso aqui não é filme para criança ver, não. Eu era pequeno, mas isso aqui ficou na minha cabeça, né? E, poxa, eu queria ver o filme das formigas assassinas, eles não deixaram ver o filme das crianças das formigas assassinas. Mas ficou nítido. Hoje está tão mais fácil, né? As coisas estão muito mais dadas na nossa mão. Seja, por exemplo, você está aí na sua comodidade, está no sofá de casa, de estar na sua cama agora e você está vendo algum tipo de informação. Você tem, você tem um universo de coisas que pode agregar valor à sua vida, né? Ou não, né? Ou não. E quando a gente tem esse tipo de clareza, nós temos hoje muita informação, muito conteúdo, mas vai ser pouca coisa que vai atingir você a nível profundo, que vai agregar algum valor demais, que vai agregar algum valor significativo na tua vida. Eu, particularmente, eu uso Instagram, uso Facebook, divulgo, né, as coisas através dessas redes sociais. E não tem muito tempo, a minha filha, Gabriele, ela falou: pai, deixa eu ver no seu celular TikTok. Eu fiquei pensando, né, o que é esse trem TikTok? Eu não sabia. É isso, eu tô falando de mais ou menos um mês e meio, 2 meses. Eu não sabia o que era TikTok. Eu vi algumas coisas que as pessoas postavam no Instagram e aparecia lá o nome TikTok, mas eu achava que era tipo um programa que eu tenho no celular, chamado InShort, de fazer vídeos, de editar vídeos, né? E aí ela baixou lá o aplicativo no celular e começou a ver TikTok. Eu falei: caraca, velho, como é que o mundo tá ficando cada vez mais é, superficial, né? Mas prendendo informação com coisa que não deve. E se que deixar, fica ali por horas e horas, passa dias e dias, e de verdade a pessoa não acaba agregando em nada valor, de nada de essencial, de valor na vida dela. Então, tá certo, nós temos que termos nossa hora de repouso, mas uma coisa que tem que ter claro para todo mundo, gente, é que a iniciativa, a sua iniciativa, ela é melhor do que o repouso. A tendência natural é a gente fugir para a zona de conforto, né? E é interessante que todo mundo que está na zona de conforto, mesmo que seja dentro de casa, numa cama, no sofá, a tendência é natural gastar esse tempo com coisa que geralmente não agrega muita coisa. Mas se você tem claro na tua cabeça que a iniciativa é melhor do que o repouso, você já está um passo muito além da maioria. Que a maioria a gente bem sabe, a maioria, 95% da população, elas fazem as mesmas coisas que a maioria faz, porém, o resultado que elas têm é exatamente os mesmos. Elas mais esperam que as coisas irão melhorar do que elas melhorarem. E nessa realidade do mundo novo que nós estamos vivendo, às vezes as pessoas não entenderam que o mundo vai mudar muito daqui para frente, né, no sentido de economia, no sentido de comércio. Hoje tem essa questão de, por mais que o coronavírus ele deixe de existir daqui a um tempo, eu tenho certeza que uma vez que ainda o Estado esteja forte, eles vão inventar sempre uma doencinha nova para tirar mais e mais a liberdade das pessoas, né? O Pedro, nas lives dele, ele fala uma coisa bem interessante, que você tem que ter como base três coisas. A primeira é a sua vida, né? A terceira, a segunda, liberdade, e a terceira, a sua propriedade privada. Visualizando os vídeos do Ancapsu, né, do Peter Tobunier, ele levantou uma questão lá bem interessante, e que a gente poderia até inverter, fazer um questionamento e inverter essa ordem. Ele fala que mais importante do que a vida é a liberdade. E ele cita um exemplo, né, vários exemplos. Um exemplo, por exemplo, nessa data de hoje, dia 4 de junho de 2020, hoje está marcando, se eu não me engano, 30 ou 31 anos daquele massacre que aconteceu na China em 89.
né? 31 anos, se não me engano, que as pessoas estavam protestando em praça pública na China e eram aproximadamente em torno de umas 70, 100 mil pessoas protestando na praça pública. E aí o exército chinês chegou. E o ditador, naquela ocasião, simplesmente ordenou metralhar as pessoas que estavam lá. Não tem uma expectativa correta, né? Porque tudo que é governo que é comunista e socialista esconde informação, não deixa divulgar esse tipo de informação, mas aproximadamente acredita-se que morreu algo em torno de 4 mil pessoas naquele protesto pacífico. Não tinha, a população não estava armada, né? Simplesmente foram ordenados a metralhar e simplesmente metralhou tudo. Então, essa vontade, galera, que nós estamos hoje de fazer algo, nós temos que entender o seguinte: tá certo que é um fundamento nosso da gente acordar de manhã, a primeira coisa que a gente tem que ter a prática na vida, né? Antes de querer mudar o mundo, a gente tem que ter o foco de mudar a nossa casa, né? Principalmente arrumar a nossa cama. Tem várias pessoas que falam isso em diversos treinamentos. Tem até um livro chamado, acho que o nome do livro é exatamente esse, Arrume-se a cama antes de sair para a rua, alguma coisa do tipo, que fala exatamente de você fazer a tua cama. Para quem tem pais e mães mais antigos e ainda pegou a época de conviver com os avós, com certeza você já ouviu algum ditado semelhante em relação a isso aí. Então, uma vez que a gente tem clareza do que a gente está querendo buscar, uma coisa que você tem que ter claro na vida é que a iniciativa é sempre melhor do que o seu repouso, tá bom? Você vai ter hora de descansar, é lógico, mas a iniciativa é melhor do que o repouso. Ainda mais nós que trabalhamos com o mercado financeiro. Você vai ser desafiado dia a dia, todo dia. E até uma coisa interessante, eu estava hoje na cozinha fazendo o meu shake ali e eu estava pensando, né? Eu pensei a respeito. Caramba, cara, no mercado financeiro, hoje, particularmente eu, Juliano, eu tomei um loss. Perdi $16 hoje. Hoje não foi um dia positivo para mim dentro do Forex, né? Mas perdi $16, tá dentro do meu gerenciamento de risco, sem problema nenhum. E eu estava pensando, caraca, eu tinha 5 operações para entrar, não dava para entrar em todas as 5, né? Aí eu entrei em 3. Nessas 3, dessas 5 que eu visualizei, eu entrei em 3. As 3 que eu entrei, as 2 que eu entrei deu loss, uma deu positivo e as outras 2 que eu não peguei deu positivo, se eu tivesse pegado. Eu falei, caramba, cara, eu perdi uma oportunidade, eu fui nas operações erradas, mas foi dentro da minha estratégia. E a gente perde oportunidade no mercado diariamente. Você que está me visualizando aqui nessa live que hoje sabe, no mercado tem oportunidades todo dia e toda hora. E a gente até sente algum remorso por isso. Tem alguém aí, gente, que já vendo alguma coisa do mercado, tentou assim, viu uma oportunidade boa, ficou naquela. E vão entrar, não vão entrar, e o medo deixou você parado, você não agiu em relação às circunstâncias? E a gente não fica mal por isso? Esse ficar mal não é imediato? Sim ou não? Ou é só comigo? Tem alguém que está aqui nesse mesmo sentimento? Ah, tem pessoas aí nesse mesmo sentimento. Sabe uma comparação que a gente pode fazer com a vida? É que a gente não sente isso na vida, cara. Não sente no sentido do seguinte: se você comer, se você comer bacon hoje, não tem problema nenhum. Agora, se você comer bacon hoje, amanhã, 365 dias seguidos, todo dia no café, almoço e janta, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um problema cardíaco, um problema de excesso de gordura no seu organismo em um ano. Você pode até morrer por causa disso. Só que nós, quando estamos vivendo a nosso tempo de ser ocioso, ou a maior parte da vida as pessoas são ociosas, elas não levam um tapão na cara. Tipo, não dá uma porrada no coração da pessoa e a pessoa sente que está tendo um infarto. Não. Mas se acontecer de ela tomar um tapão na cara, quando ela começa a primeira fatia do bacon, ela seria, de certa forma, ela iria policiar ela mesma, né? Ela ia certificar, ela ia ficar atenta ao passo a passo que ela fosse fazendo dia a dia na alimentação dela. Só que isso que é a questão de tudo. O fracasso na vida, ele não é inesperadamente, ele não chega do dia para a noite.
O sucesso na vida também não. Tudo é pequena coisa, cara, sabe? É só aqueles detalhezinhos. Não, só hoje eu vou comer bacon. Não, só hoje eu não vou ler. Só hoje. Só hoje. Só hoje eu vou pra balada com os amigos, né? E tem gente que fica de balada em balada, cerveja em cerveja, festa em festa, e de verdade a vida acaba passando e não muda nada de essencial na vida das pessoas. Nós bem sabemos, galera, que os lucros na nossa vida é melhor do que o salário. Salário nós podemos ganhar uma vez por mês. Agora, lucro você pode ganhar todos os dias. O salário, se é que você está ainda no mercado tradicional, ele vai te trazer o teu sustento. Ele vai te trazer o teu ganha-pão do dia a dia. Agora, o lucro vai te trazer fortuna. Você tem que ter claro isso na tua cabeça. O lucro vai te trazer fortuna. E como uma meta, né, quando a gente entra nesse assunto de se desenvolver, o fato de você se desenvolver, o fato de você querer ser independente financeiramente falando, é o fato de você, primeiro, agregar algum valor na tua vida e esse valor, você ser retribuído por esse valor. E na medida que você é retribuído por esse valor, por você agregar algo positivo na vida das pessoas, cara, você vai deixar um legado gigantesco por você ser independente financeiramente. Esse é o melhor legado que você pode deixar para as pessoas do seu bairro, da sua família, da sua cidade. Sem sombra de dúvida nenhuma. Né? Porque uma vez que uma pessoa está bem sucedida, quantas pessoas diretamente ela impacta com isso? Uma pessoa bem sucedida. Pega aí, por exemplo, Flávio Augusto da Silva, dono do Orlando City, dono do Geração de Valor, do meusucesso.com, é dono da WhatsApp. Esse cara ele impacta de forma direta e de forma indireta milhões de pessoas. Eu não sou funcionário do Flávio Augusto, eu não sou parceiro do Flávio Augusto, mas de material que ele coloca diariamente nas mídias digitais, né? É gigantesco. Meusucesso.com, várias histórias de sucesso ali, interessantes, pessoas que, como eu e você, já passaram por dificuldades na vida, que pensou em desistir uma e outra vez. E é interessante quando a gente pensa nessa questão de, cara, eu estou fazendo tal coisa e eu vou pensar em desistir, eu estou pensando em desistir. Isso já aconteceu comigo várias vezes, cara, na vida. Ainda mais quando eu comecei a empreender na vida. E era uma guerra mental. Né? Eu ficava, caraca, velho, eu larguei minha faculdade, eu, eu parei de ser professor de física e eu comecei a empreender. E é interessante quando a gente chega nessa fase da vida de tomar uma decisão, eu não tranquei a faculdade, não, eu larguei a faculdade. Tá? Eu não tranquei porque se eu trancasse eu tinha oportunidade de voltar. Então, simplesmente, eu preferi abandonar. Eu abandonei a faculdade e abandonei a carreira de física e comecei a querer empreender na vida. E por falar de forma diferente, é, a gente acaba que fica doido, né? Para as pessoas. O Luiz Felipe, que está aí na live, é amigo meu há muitos e muitos anos. Luiz Felipe, eu comecei, eu conheci a família do Luiz Felipe, na verdade, com a Thaís. Né? A Thaís, ela foi minha catequizanda e o Luiz era molequinho, acho que tinha lá seus 5 anos de idade na época. Por aí, né, Luiz? Alguma coisa desse tipo aí. E eu tava com os meus 20 anos, né? Eu tava com os meus 20 anos na época. E quando eu comecei a descobrir esse mundo novo, que algumas pessoas, eu não tirei esse negócio da minha cabeça do nada. Alguém começou a lavar meu cérebro. Um livro, primeiro foi o Pedro Rogério, falando de empreendedorismo, enfim. E aí o Pedro falava, cara, você tem raquitismo mental, sabe? Sabe aquele cara esquelético que só tem a pele e o osso? Pois é, era eu há um tempinho atrás. Eu era um esquelético, mentalmente falando. Eu não tinha um hábito de leitura. E você acha que tem alguma coisa bonito nisso? Você não se desenvolver? Você só gastar o teu tempo com coisa que não vai te agregar nada? Tudo bem que você goste de Fórmula 1, tudo bem que você vê as coisas de Fórmula 1, mas se você não vai ser piloto, se você não vai ganhar dinheiro com Fórmula 1, cara, o que que isso vai te agregar de valor para você mudar de vida daqui a 5, 10 anos? E esses pensamentos que dói demais, acabou que fez sentido, me gerou um incômodo,
né? E espero que esteja gerando algum certo desconforto para você se mover e sair da zona de conforto. Mas tem que ter alguma coisa externa tem que acontecer. É até a lei da inércia, né? Inércia é a capacidade de um objeto permanecer parado ou em movimento. Para que ele, para que ele saia do estado parado, tem que ter alguma força externa agindo sobre ele para tirar ele do estado parado. E aí ele vai começar a ter algum movimento. E na medida, esse movimento que a gente começa a ter é um incômodo, cara. É uma, é uma palavra que a gente, ou um livro que nos motive a melhorar, né? E é isso a questão de estar atrás de treinamento, ouvindo coisas positivas e tudo mais, isso vai te mover. E na medida que você se coloque mais à frente disso, absorve mais esse tipo de informação, essa inércia que estava parado antes, agora vai continuar em movimento. E inércia é a capacidade de um objeto continuar e permanecer em repouso ou em movimento. Então entenda, você quer continuar em movimento na vida? Se sim, meu amigo, se sim, minha amiga, entenda o seguinte, nunca você pode parar de se desenvolver. É um processo. Não existe formatura, não existe formatura em desenvolvimento pessoal. É um processo contínuo, todo dia, um pouquinho. É só pequenos hábitos colocados em prática todos os dias. Só um pouquinho. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: você pode mover uma montanha de um lugar para o outro, simplesmente retirando um balde de areia dessa montanha de cá e passando para do outro lado. Em um tempo, no decorrer de um tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, essa montanha acaba movendo de lugar. E você não moveu ela pela fé, você moveu ela pela ação. Então você tem duas coisas. Você pode exercitar, você pode mentalizar, criar um nível de fé gigantesco onde você vai poder mover montanhas, ou você simplesmente pode começar a agir a partir de agora e fazer só um pouquinho. Só um pouquinho. E a nossa dose diária, a nossa dose mensal, galera, de desenvolvimento pessoal, é todas essas quintas-feiras, nessa live que a gente faz sobre mindset. Toda quinta, cara. Só um pouquinho. É só quinta-feira, 1 hora e 10 minutos por dia. Às vezes chega a durar 1 hora e meia, mas é só um pouquinho. Só um pouquinho. E nesse pouquinho a pouquinho, você vai construindo uma mentalidade próspera. Uma vez que você tem uma mentalidade próspera, o seu bolso vai ficar próspero. E não interessa quanto tempo vai demorar. Eu lembro muito bem quando eu morava na kitnet ou quando eu morava num apartamento e eu comecei a criar esse hábito de querer empreender na vida, e aí começou a entrar menos dinheiro e eu fui reduzindo meu padrão de vida. Eu lembro que por várias vezes eu chegava no prédio onde eu morava e lá tinha um porteiro, o porteiro entregava aquelas contas, sabe? Contas de água, de luz, é, SPC, Serasa, aquelas cobranças. Me lembrando que estava tudo atrasado. Eu chegava ali dentro de casa, sabe, meio para baixo, falei, caraca, velho, será que eu estou indo no caminho certo? Era muita pressão externa, porque as contas, elas não esperam eu desenvolver para eu depois pagar. Não, tem certas coisas na vida que precisa que você tenha o seu sustento diariamente, que pode ser aí através do seu salário, se é que você está no mercado tradicional, e tem outras coisas que você vai fazer fortuna é com os lucros. Então precisa do básico, né? E é interessante que isso te leva um pouquinho para baixo, mas na medida que as coisas começam a mudar, na medida que as coisas começam a melhorar, porque você melhorou, cara, você não sabe como é legal. Você poder falar assim, cara, ó, vou pagar tal coisa aqui, 6 meses adiantado. É interessante, é muito bom, velho, muito bom mesmo. Mas pagar com desconto, né? Eu faço isso às vezes quando é permitido fazer com a escola da Gabriele. Agora mesmo eles ofereceram 15% de desconto, cara. Ó, 15%. A escola vai ter que ser paga de qualquer jeito, né? No decorrer de 6 meses aí, seria R$ 6.000. Se eu consigo o desconto de 15% em cima desse valor, pagando 6 meses adiantado, você concorda comigo que é uma maneira de ganhar dinheiro como se fosse mercado financeiro? Eu vou ter que pagar essa conta de qualquer jeito. Agora, se eu puder pagar mais barato, pô, melhor, velho. Sem sombra de dúvida, é melhor. E isso aí tem que ter claro na cabeça de todo mundo, né? Nós, seres humanos, galera, nós temos a capacidade, uma capacidade extraordinária
de transformar o nada em alguma coisa. Sabe o que é nada? Nada. Alguém que está aqui nessa live hoje já foi em algum momento ser chamado de nada? Você é um nada, você é um bosta. Já ou não? Se alguém está começando a empreender agora, cara, é pesado, mas fala. Cara, é normal, galera. É normal, né? É normal. Se você está nessa vida de empreender, está nessa vida de trader, ainda mais quando você falar assim, não, agora eu vou viver só dos meus lucros. Aí, cara, nossa, muito. Aí é o chamado matar um leão todos os dias. Mas tem essa clareza sempre com você que você tem a capacidade de transformar o nada em alguma coisa. Mas o nada para as pessoas aí fora, dentro da tua cabeça, já é algo gigantesco. Tudo na vida começa dentro da sua cabeça. Começa na sua imaginação. Qualquer coisa que você olhar para esse planeta Terra, qualquer coisa que você visualizar, você pode entender que um ventilador que foi criado, um ferro de passar roupa que foi criado, um copo, um computador, um celular, primeiro foi criado na mente de alguém. E esse produto que foi criado dentro da mente de alguém se tornou visível. O invisível se tornou visível para as pessoas aí fora, sem sombra de dúvida. Então você é capaz de transformar o nada para as pessoas em alguma coisa. Você só tem que entender que é uma verdade para você. A verdade, galera, ela não resulta no número de pessoas que acreditam nela. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Eu lembro quando estudava a questão de a história da física e por aí vai, teve um rapaz, né, alguns cientistas, né, vários cientistas, um deles chamado Giordano Bruno. Esse cara ele resolveu questionar, né, um dogma de fé que falava que a Terra era o centro do universo. E era meio que difícil de contradizer, porque você estava na Terra aqui e você olhava para o Sol, olhava para a Lua e ela que movimentava. Aí vem um doido falando que não, cara, a Terra não é o centro do universo. O que é o centro do universo é o Sol. Isso foi motivo para alguém ser morto. Isso foi motivo para alguém morrer queimado na fogueira. Idiota, né? Assim, olhando os parâmetros de hoje, é assim, pô, velho, é só uma ideia. Mas as ideias, elas matam pessoas fisicamente, dependendo de onde você está, dependendo do meio que você vive, e também elas matam também as pessoas mentalmente. Quantas pessoas eu conheço, inclusive eu mesmo, que já escutei um tanto de lixo, sabe? Que é aquelas pessoas que chegam na sua casa e joga lixo na sua sala. Se isso acontecesse de forma física, você com certeza ia ficar chateado e você ia cortar relações com as pessoas. Agora, as pessoas elas escutam esse tipo de coisa, lixo mental, 24 horas por dia, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pela televisão e por aí vai. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não vejo TV. Não, tudo bem que você não vê TV, mas você está trocando TV para ficar só nas redes sociais vendo besteira, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Né? Às vezes as pessoas criticam algo, eu não vejo TV que passa só porcaria, mas elas gastam o tempo delas com as mesmas coisas, as mesmas porcarias, as mesmas coisas infrutíferas nas redes sociais. Simplesmente isso. Joga-se, ela permite jogar lixo mental na cabeça dela. E a gente que entende que tudo começa na nossa cabeça, na nossa mentalidade, para você transformar nada em alguma coisa extraordinária, você tem que alimentar a sua cabeça com coisas extraordinárias. Se você tem isso claro na sua mentalidade, você pode virar gerente de um jardim de ervas daninhas. Não tem problema. Você vai transformar aqueles jardins em fortuna. Faz sentido isso ou não? E lucro, galera, nada mais é que transformar lucro significa deixar algo melhor. Simplesmente isso. Pega aí o nosso exemplo das nossas carteiras de investimento. Você começa aí a sua banca nas opções binárias, ou começa a sua banca no Forex ou em criptomoeda. R$ 1.000. O que é ter lucro? É você deixar algo melhor. É você tocar e deixar aquele algo melhor.
de 200 vai para 210, de 210 vai para 220, daqui a pouco está em 300, daqui a pouco tem 400, daqui a pouco essa fortuna, esse hábito de ter lucro vai multiplicando. Então, apresentar lucro significa tocar em algo e deixar esse algo melhor, tá? E a iniciativa é a única esperança para o nosso futuro. Você tem que ter um sonho claro na mente, mas ter clareza que esse sonho não é uma ilusão. O que vai fazer de um sonho, de uma meta sua ser ilusão, é a falta de ação. Se você tem um sonho e você tem iniciativa, você pode ter esperança em um futuro melhor, sem sombra de dúvida. Pode parecer confuso fazer fortuna a princípio, mas é uma questão de habilidade adquirida. Depois de você chegar no, nos primeiros nos primeiros 100 mil, 200 mil, ó, o primeiro 100 mil que você fizer é uma coisa. No segundo 100 mil que você fizer, a velocidade com certeza vai ser bem maior. É a mesma coisa ser milionário. Faturar o primeiro R$ 1.000.000, as pessoas dizem que é mais difícil. Depois de você faturar o primeiro milhão, e daí em diante, é muito mais simples. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Hoje, nós estamos, olha, em um mundo muito conectado. Né? Nós estamos mais próximos das pessoas mais do que nunca. Às vezes, você pode estar aí, você que está vindo nessa live aqui hoje, né, através desse celular, entenda que nesse exato momento tem milhares de pessoas que estão recebendo a notícia de um ente querido que faleceu, que está doente, enfim, que tem problema. Então, nós estamos num mundo hoje muito conectado, né? Podemos estar mais próximo. Só que é importante entender que solidão na vida só você está desacompanhado de si mesmo. Para quem está empreendendo na vida, para quem começou nesse caminho de ser trader agora, que é empreendedorismo, você por muitas vezes vai se sentir sozinho. Você vai se sentir abandonado pelas pessoas. E aí você fica meio mal com relação a isso aí. Ia comentar aqui na época do Felipe aí, quando eu frequentava muito meio, né? Eu tinha muitos amigos, muitas pessoas, e quando eu comecei a falar coisas que aquele meio não gostava, eu não tinha mais, sabe? Eu não tinha mais uma certa paixão, uma certa vontade de acreditar naquilo. Que Brasília foi onde eu morei boa parte da minha vida. Lá tem um ditado: você tem que ir para a escola, tirar boas notas para passar em um concurso público. Se tem alguém de Brasília, sabe que eu estou falando aqui é verdade. Brasília é a terra dos concursos públicos. E fora se você vai fora desse nicho de mercado, cara, você vai ser um pouquinho criticado. E é difícil. Você está num meio que é totalmente contra você. Vou dar um exemplo aqui bem claro, tá? Só para você entender. Um homem, né? Nós homens, que a gente vê isso culturalmente, né, na sociedade. Passa uma mulher na rua e tem muita gente que tem cultura, né? De mexer com a mulher, ô gostosa, ô filé, e por aí vai. Geralmente as mulheres, elas sentem um pouco sufocada em relação a isso aí. Agora, para esse tipo de sentimento, um homem só conseguiria perceber, e isso eu aprendi com meu irmão, que trabalha como agente penitenciário, um homem só consegue perceber esse tipo de realidade dentro da cadeia. Se tiver um tanto de gente querendo pegar ele no sentido mesmo de estuprar ele. Aí ele vai sentir esse tipo de pressão que que uma mulher sente aí fora. Você consegue compreender? E quando você está num meio que as ideias não tá batendo muito bem com aquele meio, você fica meio com um patinho feio. É como é como na época de política, né, agora há pouco tempo atrás, nessa questão das eleições, PT, Bolsonaro, tem alguém aí que brigou com a família, galera? Tem alguém aí que brigou com a família por causa de política? Ou não? Bastante gente, né? Ah, tá vendo? Com certeza aconteceu, velho. E se você tem uma maioria de pessoas que é esquerda, né? Eu tenho uma parte da minha família que é muito esquerda. Não, cara, é quase pegar um câncer mental tá com aquele povo, cara. Como é que eles desejam que o Estado aumenta, sabe? É um povo meio doido. É muito louco. Que nem um cara no Instagram aí,
que eu fiz treinamento com esse cara num curso chamado Mente Milionária, do Tim Heavy. Um dos caras que palestrou lá foi esse rapaz, chamado Eduardo Moreira. Aí tem uns 3, 4 anos já que eu fiz esse curso, segui o cara no Instagram na época e venho acompanhando ele. E agora que nessa questão de política, o cara ele vai candidatar a alguma coisa, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele vai ser vice do Ciro Gomes. Ou se não for vice do Ciro Gomes, ele vai ser um ministro da economia do Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes ganhar, né? Mas você vê a ideia dos caras, velho. Nossa, velho. O pessoal que é da esquerda, eles vivem numa bolha, sabe? Que pessoal do Leblon ali, que nem o Peter Turbonier fala. O pessoal do Leblon, eles vivem numa bolha que acha que só aquele mundo ali deles existe. Não existe um mundo fora daquilo ali, não. E os caras, eles desejam por mais Estado. Só o Estado pode dividir a riqueza das pessoas, tirar do rico e dar pro pobre. Meu Deus do céu. É quase ter um câncer mental mesmo, né? Visualizando esse tipo de coisa. Mas, nessa questão aí que eu fiz a comparação com política, isso aí, galera, é você num meio de pessoas que tá pensando em ir para a escola, tirar boas notas e arrumar um bom emprego. E vai você ir num meio totalmente diferente, cara, você vai se sentir sozinho. Sem sombra de dúvida. Muito sozinho. Só que uma coisa que você tem que ter claro, que solidão é você estar desacompanhado de você mesmo. Solidão na vida é isso. É você estar desacompanhado de você mesmo. Isso é até uma frase que eu não sei nem onde que eu li essa frase. Eu tenho várias frases que eu anoto e as frases mais interessantes que me impactam profundamente, eu anoto elas. Solidão é estar desacompanhado de si mesmo. E isso foi uma coisa importante porque eu comecei a perder uma certa época da vida várias pessoas. Perdi amizade com primos, perdi amizade com amigos, né, de igreja, perdi amizade com várias pessoas. Até na época, perder namorada, eu perdi. E é meio que chato, velho. Sabe? Você fica meio sozinho, você quer ter alguém para abraçar, alguém para conversar, sabe, desabafar. E não tem. Porque quando você quer falar algo, aquele e-mail não aceita esse tipo de coisa. Eu acho que hoje na internet, né, com essa questão hoje da gente estar conectado, você pode se permitir em adotar um canal de excelência no YouTube para você. Por exemplo, se na minha época, quando eu estava começando a empreender na vida, eu já tivesse acesso a um Flávio Augusto da Silva, a um canal como o Ancap Sul, por exemplo, eu teria outros, eu poderia citar mais rápido, né? Eu poderia ir mais rápido, porque eu entendi que eu não estava sozinho, né? Porque quando você está nesse caminho sozinho, você acha que, pô, cara, eu acho que eu tô meio doido. Eu não tô nesse. Acho que eu tô sozinho nesse mundo. Agora, hoje, com essa questão de mundo digital, com a internet, você segue lá, geração de valor, você pega aqui essas lives que a gente faz aqui toda quinta-feira, e aí você vai vendo que é normal, é um processo da vida. Só que a maioria das pessoas do nosso círculo de amizade, ele só vai se atentar para isso quando eu for milionário de novo. Quando você for milionário de novo. E você vai ficar milionário, velho. Porque eu não sei você. Eu sou teimoso, cara. Eu demorei 6 anos para aprender uma coisa, mas aprendi aquela coisa. Tem gente que vai mais rápido? Sim. E eu vejo muita gente que foi mais rápido. Pessoas que começaram junto comigo, eu vi pessoas mudarem completamente de vida em 6 meses, em 1 ano, 2 anos, e eu não. Eu lá, comendo um pão que o diabo amassou ainda. Só que eu entendi que eu tinha que ter paciência comigo mesmo. Só isso. É só agregando mais sabedoria à minha mente que eu vou ter preparo para ver a realidade. Você só vai ver a realidade se você acrescentar mais sabedoria na tua cabeça. Sabedoria, conhecimento, não é besteira. A não ser se você quiser viver em um mundo de show business. Ah, não, cara, eu vou virar um empresário de cantoras funk. Beleza, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. É um tipo de mercado. Tem pessoas que ganham dinheiro com isso? Sim. É um produto para gente ociosa. É um produto para gente que não quer, no geral, né? As pessoas que são clientes desse tipo de produto são pessoas que talvez não estão almejando muita coisa na vida. Ah, Juliano, eu gosto de funk. Não, tudo bem. Tem gente que gosta, mas não quer dizer que. Estou falando uma forma, num contexto geral, tá, gente? Num contexto geral. Não é para analisar também na questão do músico. O músico ganha dinheiro.
o produtor do músico, o empresário do músico ganha dinheiro. Mas a galera que consome aquele tipo de produto, aí é um outro tipo de história. É como um exemplo, por exemplo, o INSS, a Previdência Privada e o Serviço Público do Brasil, de saúde. Quando acontece um caso, aqui ali, de gente que é tratada no SUS, é curado, e a pessoa acaba capaz de virar uma notícia, né? Virar uma referência de notícia, o SUS funciona. Mas você vai envolver na prática um serviço que não tem, não visa lucro, né? Não tem um comércio por trás, não existe cliente final, porque de qualquer maneira a gente tem que pagar imposto. E uma vez que não existe cliente final, qualquer produto que você entregar na mão dessas pessoas, elas vão aceitar de qualquer jeito. Nós vamos ter que pagar imposto do mesmo jeito. A mesma coisa é para essa comparação que eu fiz aí com o mundo do funk, não me entenda mal, tá? É isso aí. A galera que está consumindo esse tipo de produto, geralmente é reflexo do meio. Literalmente isso aí, né? E aí está crescendo cada vez mais. A vida, galera, a vida, outra frase de impacto aqui, pegando com isso aí. A minha avó até falava isso também. A vida é uma pedra de amolar facas. Ou ela vai te afiar, ou ela vai te desafiar. Depende se você é faca boa ou faca ruim. Verdade ou não? Literalmente isso, né? E eu já vi gente quebrar a banca dentro do mercado e desistir. Desistir. Eu falo, cara, esse negócio não é pra mim, não. Já veio pessoas também que quebrou banca, inclusive eu. E se você não resolveu os seus problemas com você mesmo, você tem que expor isso para alguém, né? Para você entender que faz parte de um processo. Quer ver? Agora, nesse exato momento, nós temos aqui 22 pessoas nessa live. Tem alguém aqui, galera, que já quebrou uma banca no mercado e já pensou em desistir? Eu já. Eu já. Inclusive, no início eu até achava que o mercado era algo do tipo, cara, esse mercado ia ser coisa do capeta, velho. Porque eu entro comprado, o negócio cai. Eu entro vendido, o negócio sobe. Ai, ai. Se você riu, você sabe, já passou por isso já, né? Aí você vai estudando e você vai vendo que, peraí, suporte, resistência, Fibonacci, entendi. Agora eu tô começando a entender. Eu era apenas uma sardinha do mercado. Eu comprava na alta e vendia na baixa. Ai, ai, ai. Isso aí, galera, sabedoria. Só a sabedoria vai te trazer mais e mais preparo para você ver a realidade. É tempo de gráfico. É como se fosse pilotar kart. Eu pilotei kart um período da minha vida. A primeira vez que eu andei num kart, você fica meio assustado, o carro escorrega demais, você roda muito. Aí fala, não, peraí, eu não posso ir rápido do jeito que eu visualizo essas pessoas indo rápido. Deixa eu ir mais devagarzinho. Aí você vai devagarzinho, vai pegando a manha, daqui a pouco você está sentando o pé. É como andar de bicicleta, né? Só que isso aí vai fazendo parte de você. A princípio você vai ter consciência daquilo que você está fazendo para você ter resultado, mas vai chegar uma hora que você vai fazer isso aí de forma inconsciente. Você vai conseguir visualizar o gráfico cara, tá aqui, ó. Ontem eu entrei numa operação na Euro NZD e tava num fundo, sabe? Tava aparecendo um fundo assim. Já tava num suporte. E lá no suporte apareceu um pavio gigantesco e em cima desse pavio gigantesco apareceu uma velinha pequenininha. Alguém conseguiu visualizar essa vela? Ó, apareceu um pavio gigantesco e um corpo de vela pequenininho. Alguém consegue identificar esse padrão de vela aí? Eu não medi Fibonacci, exatamente. O Marley já matou a charada. Eu não vi esse Fibonacci, eu não fiz nada. Não que eu vi o martelo, ó, meu filho, entrei. Deu $9 de lucro a operação. Só questão de tempo de tela. Só questão de visualizar o mercado. Compreende isso? Esse é tempo, galera.
Agora, você tem que se comprometer cada vez mais com o seu desenvolvimento. Você tem que se comprometer cada vez mais com o seu sucesso. Pensa aí você. Imagina só. O fato de você tomar a decisão de não continuar hoje, lá no futuro, alguém está deixando de ser impactado positivamente com isso. Simplesmente. Consegue compreender isso? O fato de você desistir de algo hoje no presente vai fazer falta para alguém lá no futuro. Talvez seu pai, sua mãe, seus filhos. Eu lembro muito bem de um cara do México chamado Carlos. Eu esqueço o nome dele. Ele contando a história de vida, de sucesso dele nesse mercado empreendedor, né? Ele falou o seguinte: ele era engenheiro, e aí ele decidiu começar a empreender na vida, né? Começar a empreender e tal. É claro, teve essas questões de, não, cara, eu não sei empreender, como é que eu vou fazer? Falei, já que eu não vou largar meu emprego, que eu já casei, quero ter filhos, né? Eu vou fazer meu plano B. Eu vou continuar como engenheiro, e meu plano B vai ser empreendedorismo. E ele começou a empreender. Ele falando, ele falou assim, ó, eu sei que eu vou ficar mais cansado do que eu deveria. Eu sei que eu vou ter menos tempo para minha família que eu poderia ter. Porque se ele estava trabalhando 8 horas por dia naquela ocasião, e agora ele vai decidir trabalhar mais algumas horas além do trabalho dele, além do, do sustento dele, agora ele quer fazer uma fortuna. Ele está fazendo mais 4 horas por fora de trabalho, né? Ou seja, 12 a 16 horas por dia, né? Ou então, 12 a 16 horas por dia, todo dia. Ele está com menos tempo para a família. Só que ele decidiu empreender. Sentou ele e a mulher dele, os dois decidiram fazer isso, entendiam que ia passar por um período de sacrifício, né? Desejando, tá deixando de lado algumas coisas agora para ter alguma coisa no futuro mais e melhor, né? Uma casa maior e melhor, mais dinheiro, mais viagens e por aí vai. E ele tomou essa decisão. Aí contando a história dele lá, que no decorrer da vida, ele acabou que já estava casado, ele começou a ter filhos. A terceira filha que ele teve, nasceu com um problema na cabeça. A terceira filha. E aí fazendo tratamento, tal, pá. Aí chegou uma ocasião, ele já estava com mais de... Nasceu a filha e foi tratando. Ele, depois de passar um certo período, uns 2, 3 anos, ele descobriu um tratamento nos Estados Unidos que tinha como tratar da filha dele e curar da filha dele por todo, né? De uma vez por todas. E essa, esse custo, né, para fazer essa operação toda, tratar, viajar e tudo mais, sairia com tudo, né? Ele, a família dele toda, sairia por mais ou menos US$ 200.000. E aí ele ficou pensando, né, cara, esses US$ 200.000 é o que eu tenho guardado em uma das minhas caixas de reserva, que ele falou, tem isso aqui no meu carro de reserva. Exatamente a quantia exata dos US$ 200.000. Ele tinha mais dinheiro que isso. Mas ele começou a refletir. Imagina se no passado ele tivesse dito não. Não, eu não vou começar a empreender. Não, não, não. Eu não quero ficar mais cansado. Prefiro chegar aqui em casa, curtir minha esposa, ver uma televisão, ficar no Instagram, ficar no Facebook. Não, eu não quero ter menos tempo. Eu quero viver minha vida do jeito que tá. Tô ganhando aqui como engenheiro meus 4, 5 mil reais por mês, tá bom. Aí o tempo passou, isso foi aproximadamente uns 10 anos depois, e nasceu a filha, e a filha precisava fazer um tratamento que custou US$ 200.000. E ele tinha esse dinheiro. Compreende isso, galera? Se você não se comprometer com você crescer, né? No futuro, você está faltando compromisso com alguém, não só você. Alguém lá no futuro vai estar precisando de você. Alguém lá no futuro, a esperança de alguém pode estar morrendo por causa disso. Porque se você proporciona à sua futura família, seus filhos, uma condição melhor deles crescerem, é indiscutível que eles podem ser melhores na vida. Não estou falando simplesmente como pessoas, não. Em relação a pessoas, em relação com pessoas, em relação a sucesso financeiro e tudo mais. Porque esses casos não são noticiados pela mídia, né? Filho de rico continua rico. Todo mundo já sabe que isso acontece de uma maneira normal. Não, ou não, né?
A visão que a gente tem dos ricos é que são gananciosos, que só pensam em dinheiro, nada, só isso. Agora você vai pegar aí, por exemplo, a própria vida do Flávio Augusto, que tem 3 filhos, você vê que ele desenvolve muito bem os filhos dele. E uma coisa interessante que me chamou a atenção, acompanhando o Flávio Augusto, é que os filhos deles estudam num tipo de ensino chamado homeschooling, ou seja, eles estudam dentro de casa. Eles não vão para a escola estudar, eles estudam dentro de casa. Coisa interessante, né? Então não sofre influência do meio. Ah, mas aí não vai ter o convívio social, velho. O pai dele não vive numa casa sozinho. Com certeza o pai dele tem muitos amigos. Convive no meio dos amigos do pai dele. E com certeza os amigos do pai dele têm filhos também, que trocam informação com aqueles filhos deles. Faz sentido ou não? Então você pode proporcionar melhores condições de vida, galera, sem sombra de dúvida. Né? No caso mesmo aí do Flávio Augusto, ele mora lá nos Estados Unidos. É um cara que saiu da favela do Rio de Janeiro e mora hoje nos Estados Unidos, é um cara que é bilionário. Nós podemos também chegar nesses patamares. Só temos que se comprometer com o nosso crescimento, sem sombra de dúvida, tá? Senão, futuramente, você vai estar faltando com alguém. E entenda, galera, os pensamentos que você tem, tá? A gente sempre fala isso. Os pensamentos que você tem, eles não são atos impunes. Entenda isso. Os pensamentos que você tem não são atos impunes. Quer falar besteira? Quer ouvir besteira? Você quer alimentar com besteira? Tudo bem. O que você visualiza é informação. O que você escuta é informação. E a sua cabeça, o seu cérebro, ele não entende que aquilo ali não tem nada a ver com você. Ele simplesmente capta. Entenda uma coisa. Você, você não lembra de você aprendendo português. Ou lembra? Você lembra de você aprendendo a andar? Você lembra? Você lembra de você aprendendo matemática? Você não lembra, cara. Simplesmente é algo que foi repetindo uma e outra vez para você e aquilo ali se tornou um mecanismo, se tornou algo normal. Você tem que entender o seguinte: o que você escuta é informação, o que você fala é informação, o que você vê é informação. Então, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você anda. Cuidado, os pensamentos seus não são atos impunes. Vai te trazer alguma impunidade. É só você entender o seguinte: você nasceu no Brasil e você fala português. Olha que milagre. Olha que gênio, cara. É sempre é mateca, cara. Sempre. Eu sempre dou esse exemplo aí com o time de futebol. Se você é mineiro, de 1 a 2, ou você é atleticano, ou você é cruzeirense. É raro ter um flamenguista aqui, um corintiano. No geral, as pessoas são fruto do meio. E se você é Corinthians, se você é Flamengo, alguém te plantou essa ideia na cabeça. Você não pensou sozinho. Não, Juliano, meu pai não é atleticano, meu pai não é flamenguista, nem minha mãe. Eu sou flamenguista sozinho. Alguém plantou essa ideia na cabeça. Quem plantou a ideia na cabeça dele, galera? Quem pode me ajudar aí? Se o cara é flamenguista, quem plantou essa ideia na cabeça dele? Se a família não torce. E não, imagina que nem os amigos dele torcem. Exatamente, Matheus. TV. A TV. Exatamente isso. Olha para você ver, galera. Quando a gente entende esse tipo de coisa, você imagina lá, sua paixão, né? Eu, por exemplo, eu gosto de Fórmula 1, cara. Eu gosto de Fórmula 1. Gosto mesmo, acompanho e tudo mais, né? Meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. E aí você para pensar. Meu pai não gosta de Fórmula 1, minha mãe não gosta, meus irmãos não gostam. Eu não tenho amigos que gostam, né, naquela ocasião. Quem plantou essa ideia na minha cabeça? A televisão. Simplesmente porque eu acreditei em algo que a TV me falava. Ayrton Senna é um ídolo. Senna, campeão, ídolo. Pá, e vai plantando. E eu não sou sozinho nesse mundo, no Brasil. Tem muita gente que é fã de automobilismo, fã do Ayrton Senna, exatamente porque o meio plantou isso para ele. Agora, e se, ao invés de plantar essa questão de
de ídolo, Ayrton Senna. Não, Ayrton Senna é um esportista, parará, mas plantar a questão da sabedoria, plantar essa questão de desenvolvimento pessoal. Imagina se eu tivesse repetindo isso na minha cabeça, eu escutasse esse tipo de coisa 24 horas por dia, na televisão, em todo lugar. Ligasse na TV, cara, já leu quantos livros hoje? Você já leu o livro hoje já? Pelo menos 10 páginas de livro? Já escutou alguma coisa de desenvolvimento pessoal? Não faz, cara. Esses dias eu fui pra casa do meu pai, foi anteontem, se não me engano. E aí eu acabei que eu jantei lá, na casa do meu pai. E meu pai gosta de novela, velho. Meu pai gosta de novela. Minha mãe também. Meus pais são separados. Meu pai casou com outra mulher. Ele gosta de novela. Eu tô lá. Tava passando a novela lá na Rede Globo. Não sei qual é o nome da novela. Cara, eu juro pra vocês. Juro. Eu fiquei lá um tempo, né, sentado lá, prestando atenção. De 6 cenas da novela que aconteceu, 6 cenas, né? Tipo, tem um grupo de pessoas, ou tem 2 pessoas, uma cena. Aí acontece dentro da casa. Aí depois vai pra rua, depois vai pra outra casa, sabe? 6 cenas. Eu contei isso. De 6 cenas que visualizei, 4 cenas tinham a ver com beijo, tinha a ver com sexo. Né? Beijo é sexo. Sim ou não? 4, cara, dá 6. E uma das cenas é alguém que estava querendo ligar para alguém que estava preocupado, não sabia o que ia acontecer. A outra cena é alguém que estava querendo matar alguém. Olha o tipo, velho, de coisa que eu cresci. E eu achava que isso era normal, velho. Sabe? Ver malhação. Ver malhação, velho. Eu já vi malhação, velho. E ficava doido com aquele tipo de coisa, velho. Ficava viajando na maionese aquele trem. Ai, meu Deus do céu, velho. Nós somos fruto do meio onde nós nascemos. Tá bom. Você não quer acreditar. Você não quer acreditar que o pensamento é importante? Não precisa acreditar. Mas os seus pensamentos, eles não são impunes. Sempre você vai colher alguma coisa. Ok? Eu mesmo comecei a torcer pro Inter com 10 anos. Só que, só porque ia passar o jogo no final da Libertadores em 2006 contra o São Paulo, e eu nem conheci o Inter. Aí, tá vendo? Um outro exemplo aí. É isso, cara, que você tem que ter claro na cabeça. Então, se você tem isso claro na tua cabeça, na sua mentalidade, né, que nós somos fruto do meio, e se você não tem um pai, não tem uma mãe, você não tem um meio empreendedor, sem problema, cara. Adote esses meios. E com toda a humildade do mundo, essas lives de quinta-feira é para isso. Eu não preciso mudar 22 pessoas que vai estar aqui numa live, ou no dia que chegar a ter 50, chegar a ter 100 mil pessoas. Não, não, não precisa mudar todo mundo. É só mudar um, cara. O Pedro Rogério, ele começou a fazer diferença na minha vida. Eu nem perguntei pro Pedro aí, não, se ele já fez diferença na vida de outra pessoa, que nem eu fiz. Virei fã do cara, velho, sabe? De virar amizade e tudo mais. E se for olhar, ó, de 2005 pra cá, cara. 2004, 2005 pra cá, o tempo que a gente é amigo. Ao tempo que nós temos contato. Muito tempo, cara. Muito tempo. E é um cara que pelejou nessa questão de desenvolver. Né? Eu sei que era chato, cara, porque eu não gostava de leitura. Minhas vistas doíam, né? Eu sentia sono rapidamente. Eu não tinha um hábito. Não tinha um hábito. Eu tinha um hábito só de ser um fracassado. Você olhava pra minha carteira, não tinha nada. Olhava para a banca, olhava para uma conta bancária, não tinha nada. Então, é reflexo do meu pensamento. Eu não podia, eu não podia querer nada demais. Compreende? Eu estava plantando batata e estava querendo colher morango. Não, meu irmão. Você está plantando batata ou inseto? Você vai colher batata. Para você colher morango na vida, aproveitar os morangos da vida, você vai ter que colher, você vai ter que plantar morango. Compreende? Olha, você você não caminhará se não se tornar o próprio caminho. Compreende isso? Você não caminhará se você não se tornar o próprio caminho. E nós existimos, galera. Esse tipo de live que acontece toda quinta-feira existe para quê? Só para gerar contraste na sua cabeça. Só isso. Mais nada. É só para gerar a dúvida. Uf, só a dúvida. Sabe o Jordano Bruno? Sabe o Jordano Bruno que morreu queimado na fogueira? Ele só gerou a dúvida, cara. Ó, o Sol é o centro do universo, não é a Terra. Ó, você vai morrer. Desfala, é, como é que é a palavra?
desmente o que você falou. Não, não, não. Eu tô falando uma coisa convicta. O Sol é o centro do universo, não é a Terra. Morreu. Mas ele gerou dúvida. E essa dúvida, que era uma verdade, se tornou uma verdade para milhares de pessoas. O foco nosso, galera, é contraste. Nós precisamos gerar contraste na cabeça sua para que gere consciência. Se você não sabe comparar uma coisa com a outra, ué, como é que você vai saber se uma coisa é boa ou não? Faz uma dinâmica com seus filhos. Vocês vão gostar disso aqui. Eu já fiz com a Gabriela e sempre faço. Uma vez eu dei dinheiro para ela, sempre dou dinheiro para ela, né? Eu não dou presente em datas comemorativas há muitos anos, né? Desde quando ela nasceu, não dou. Natal, Dia das Crianças, ovo de Páscoa, não dou, galera. Não dou. Minha família fala que isso é errado, né? Eu falei, não vou. O que a maioria faz, eu não quero fazer o que a maioria faz. Não quero educar ela também nessa questão de consumismo. Mas se você for olhar fora de datas comemorativas, ela ganha mais presente o ano inteiro do que essas datas comemorativas. Mas não são datas comemorativas, só aniversário, né? Que é o dia dela. As demais datas eu nunca dei e nunca vou dar. Natal, não dou, não dou. Não dou, não é meu, não é meu, não é a minha essência. Né? Acho que incentiva demais o consumismo. E uma criança, na minha cabeça, ela não pode aprender a gastar antes de ganhar. E hoje todo mundo nasce assim, vive no meio assim. Eles aprendem a gastar primeiro e ganhar não. É por isso que tá nesse consumismo doido. E não vai preencher nada, cara. É só dinheiro. Todo mundo repete que dinheiro não é importante, que dinheiro não é importante. E quem repete que dinheiro não é importante é exatamente quem precisa de dinheiro. E o que eles fazem nas 24 horas do dia deles é trabalhar para alguém em troca de quê? Em troca de amor, em troca de propósito ou em troca de dinheiro? Digita aí no chat. A sociedade é hipócrita. Compreende isso? A sociedade é hipócrita. Da mesma coisa que a gente pode ter esse parâmetro em relação que a sociedade no geral é hipócrita, é a questão também para o consumismo. Incentivar demais o consumismo. Ah, não quer saber de dinheiro, mas ensina o cara a gastar. Ensina a criança desde novinha a gastar dinheiro. Só gastar, 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 tá aí ganhar, cara. E aí depois, quando essa criança cresce, você vai dizer para ela que dinheiro não é importante. Que ela quer um bom carro, que ela quer uma boa casa e que ela não nasceu no berço de ouro e que se ela tivesse nascido no berço de ouro, essas coisas poderiam acontecer para ela. Olha que doideira, velho. Sociedade literalmente é um hipócrita. Então, um desafio aqui, ó, faz com seus filhos, você vai ver. Quando ele pedir alguma coisa, se for dar dinheiro, mesada, alguma coisa do tipo assim, dá. Aí você leva essa criança num bairro mais nobre da sua cidade e fala para ela: minha filha, aqui estão as pessoas que, do que ganha, elas guardam uma parte. E elas investem uma parte. Elas não gastam tudo o que ganham. E você leva ela num bairro mais pobre da sua cidade e fala: aqui são as pessoas que, do que ganham, elas gastam tudo. Tudo que ganham, elas gastam. Simplesmente isso. Aí você pergunta: qual desses dois ambientes você quer viver no futuro? Qual desses dois? Onde você escolhe? É incrível como uma criança sabe perceber o que é bom e o que é ruim, sem sombra de dúvida. Compreende isso, galera? Um lado, as pessoas que ganham alguma coisa, elas gastam tudo que ganham. E além do mais, elas gastam o dinheiro delas, gastam dinheiro do cartão de crédito, do banco, dos amigos, enfim. Muita gente é assim. Fica, além de gastar o que ganha, eles gastam o dinheiro dos outros. Se fosse gastar para investir, tudo bem. Mas não, gasta com coisa para quê? Ah, eu quero uma televisão melhor, eu quero um sofá melhor, eu quero uma cama melhor. Que é tudo melhor. Eu dei de presente um quadro para minha filha esses dias. Quem viu meus stories no Instagram sabe que é verdade. Coloquei um quadro para ela. Primeiro na vida. Primeiro, você tem que fazer tudo o que você deve fazer. Para depois você fazer tudo o que você quer fazer. Digita aí no chat, galera. Tem alguém aí que tem perspectiva de conhecer a Disney? De viajar 4, 5, 6, 10 vezes por ano em vários países diferentes? Tem? Tem gente que quer uma casa nova, que quer um carro novo. Mulherada, vocês querem reformar a casa? Ter a casa dos seus sonhos? O closet dos seus sonhos? A vida dos seus sonhos? Quer, não quer? Todo mundo quer isso, cara. Mas entenda, para você chegar nessa fase de você
de fazer o que você quer fazer, primeiro você tem que fazer o que deve ser feito. O que deve ser feito. Que na vida, você tem duas maneiras de você crescer na vida. A primeira maneira de você ser sucesso na vida é você entrar para o mercado, para o livre mercado. Trocas. Produtos, trocar serviços, produtos por dinheiro. Sim? Nós não podemos tirar dinheiro de alguém sem autorização dela. Porque dinheiro da pessoa é propriedade privada da pessoa. Se nós fizermos isso, nós estamos roubando. Roubando. Porém, se você não quer tirar a força do dinheiro de alguém, você tem que incentivar ela a te dar o dinheiro. Então você tem que oferecer para essa pessoa um produto, um serviço. Tem que ter alguma coisa que vai agregar valor à pessoa, à vida da pessoa, que a pessoa vai pensar assim, olha, isso aqui custa R$ 1.000. Eu tenho R$ 1.000 na minha mão, mas esses R$ 1.000 na minha mão vale menos do que aquele lá. Aquele curso, aquele produto vale mais do que esses R$ 1.000. Então eu vou trocar. Eu vou fazer essa troca. Você pode ficar rico na vida ajudando mais pessoas. Sim, entrando para o livre mercado. A segunda maneira de você conseguir riqueza na vida é virando político. Aí você pode roubar das pessoas. Que tudo que político tem nada mais é que fruto de um roubo. Simplesmente isso. Eles vivem de impostos. Eu não assinei nenhum contrato para pagar imposto para o governo e nem você. Essas são as duas maneiras. Eu espero que a maioria das pessoas aqui queiram ou não queiram ganhar dinheiro com o livre comércio, né? Com o livre mercado. Sem sombra de dúvida. E de verdade, produzir algo. Produzir algo de valor. Que ao contrário, galera, você vai olhar para a política não produz nada. Na verdade, só atrapalha. Verdade ou não? Verdade ou não? Uma dica para vocês, galera. Para a gente entrar aqui nos minutos finais da live, tá? Nos minutos finais. Tem alguém aqui que não assistiu o filme Matrix? Tem alguém aqui que não assistiu o filme Matrix? Matheus não viu o filme Matrix? Quem não viu um filme Matrix, galera? Fernandinha não viu. Jeffrey também não viu, cara. Cleiton não viu. Galera, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu sempre escutei sobre o livro A República de Platão, mas eu nunca li. Eu já vi várias coisas, né? Mas nunca li. Aí eu peguei para ler. Falei, caraca, que livro doido, velho. E aí você começa a ver que aquele filme, O Show de Truman, e não menos que 40 vezes. Eu também, cara. Eu vi Matrix esses dias agora. Só porque eu tô lendo o livro, né? Aí eu tava lá, você vai ver o Show de Truman ou Matrix, é puro Matrix, é puro Platão. O que é a caverna, galera? Caverna é uma galera, tem um mito da caverna, né, de Platão. É uma das histórias de filosofia mais famosas do mundo, é a mais famosa. Pessoas vivem dentro da caverna, acorrentadas, e essas pessoas que vivem acorrentadas, elas estão de costa com a parede, como eu estou aqui, elas não veem que estão aqui atrás, e o que projeta na frente dessas pessoas acorrentadas, presas, é simplesmente sombras e ruídos atrás da parede. Então as pessoas, elas têm uma ideia do que acontece. Elas ficam deslumbradas com a sombra, sabe? Olha, cara, hoje tem uma sombrinha ali diferente. Olha para você ver, cavalo geralmente aparece um mais longe do que o outro, agora tá um pertinho do outro. Essas sombras distraem as pessoas para não ver uma realidade. Qual que é a realidade delas? Qual que é a realidade? As sombras existem para que as pessoas não vejam a realidade. A realidade seria o quê? Que elas são escravas. Elas estão acorrentadas. É exatamente isso hoje. A maioria das pessoas, elas trabalham. Elas acordam de manhã, trabalha, paga a conta, volta para casa. E a mesma rotina, 35 anos na vida. Elas não têm uma vida diferente. Elas fazem a mesma coisa por 35 anos igual. Elas fazem um ano e repete esse um ano. E quando a gente começa a entender, quando a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada, que esse mesmo filme passa, e que não é por aí o caminho, tem alguma coisa errada naquilo ali, pô, sombra, cara, mas tá aí, o que tem aqui atrás? E você começa a questionar, começa a ficar incomodado com as correntes, você começa a ficar incomodado, começa a remexer ali dentro, aí você consegue perceber, você começa a perceber que você está acorrentado, você começa a perceber que você é um escravo, e você quer sair dessa multidão. Você quer sair
daquele fundo da caverna. E quando você começa a ousar e ver que atrás dessa parede existe uma fogueira, existe um mundo fora aquilo ali, a fogueira é como se fosse o início do saber. É você deixar de ser ignorante, né? Tá totalmente dentro da caverna, ser ignorante total, e você começa a ver que tem uma luz aqui atrás e que são nada mais, nada menos que projeções de imagens que pessoas ficam colocando na parede. E quando a gente começa a estar nessa fase, né, de descobrir sabedoria, às vezes a gente pode ficar um pouco meio que supetão demais, né? Meio para frente demais, ego demais. As palavras também têm poder, a palavra também é uma maneira de poder. Tem um cara nos Estados Unidos que ele era dono de uma seita religiosa, né? Eu esqueci, Jim, sei lá o quê. Eu sei que ele incentivou milhares de pessoas se, se envenenar, todo mundo instantaneamente, e todo mundo morreu. Eles foram para uma ilha e todo mundo se envenenou. As palavras têm poder. Tem pessoas que convencem outras pessoas com questão de palavras. E nessa ideia de começar a adquirir sabedoria, de adquirir conhecimento, você pode, é questão de adquirir para o mal, fazer isso para o mal, ou ir atrás do bem. E o bem, nessa filosofia, né, do mito da caverna, é chegar fora da caverna, é visualizar a luz, que você não vai conseguir visualizar a princípio, porque seus olhos nunca abriram, eles sempre estiveram fechados, sempre estava na escuridão. E aí começa, quando vê a luz verdadeira, aí vê que não consegue visualizar de imediato, né? Os olhos doem. Tem toda uma história por trás disso aí, mas é bem interessante que não adianta, né? Você imagina, você agora sabe o que é o caminho da verdade, você chegou no topo e agora sua família não está no topo. Qual que é a primeira coisa, a primeira reação que a gente vai fazer com os amigos, família? Você vai lá buscar, né? E é interessante que no livro A República, nessa passagem do Mito da Caverna, que é o livro 7, o cara, quando volta para contar, ele morre. As pessoas matam ele. Falei, não, você tá causando aqui demais. Você tá causando aqui coisa que não deve. Vamos matar esse cara. Negócio de luz lá fora, rapaz. Caverna? Que caverna o quê? Nós estamos aqui na vida boa aqui, rapaz. Mata esse cara. Hoje, mesmo que o matar, né, não seja algo fisicamente falando, mas é algo mentalmente falando. Que nós sofremos atentado de homicídio diariamente por pessoas falando que nós não vamos conseguir. Simplesmente isso. E se você está buscando uma vida melhor no futuro, se você desiste de algo porque alguém te incentivou para não ir para esse lado, alguém matou você. Alguém alguém cometeu assassinato e matou o teu eu do futuro. Então você poderia ser um eu muito melhor e isso acaba virando literalmente uma porcaria. E o livro, o filme Matrix, galera, também o Show de Truman, dois filmes bons. São aqueles filmes que você vê e que você começa a pensar mais sobre a vida, sabe? Você começa, faz algum sentido, tem algum sentido profundo, né, para você. Então, para quem não viu ainda o Show de Truman e Matrix, fica a dica. Veja esses dois filmes que é top, cara. Muito top mesmo. A minha filha que não tem paciência ainda para ver Matrix, mas eu vou colocar ela para ver Matrix, Show de Truman, exatamente para ela entender que não pode ir no caminho onde a maioria questionar. Ó, tá, você tá dentro de um paradigma, até a questão do português, se nasceu dentro do paradigma, aprendeu português, questione. O que eu falo é questione, não tenha vergonha de questionar. É a hora que a gente pode literalmente fazer com que as crianças possam aprender, que elas perguntam, né? Por que isso? Por que aquilo? É a hora de perguntar. É a hora de responder. E se estiver do lado de pessoas que possam agregar informações verdadeiras, perguntas que vão gerar mais perguntas é bem melhor do que pôr um ponto final na conversa. Sem sombra de dúvida. Tá bom? Essa é a dica aí. O mito da caverna nos dias atuais é as pessoas dentro de casa vendo as notícias do coronavírus. A diferença é a máscara e o álcool gel. Exatamente. Exatamente, Luiz. Excelente, cara. Excelente mesmo. Matrix 3 mostra claro isso. Bom também. O Matrix é surreal. Quem não viu Matrix ainda, fica a ideia, fica a dica para você ver Matrix. E um dia que você for ler a República, vai ver que exatamente os caras pegaram
o livro O Mito da Caverna e colocaram no filme Matrix. É muito bom. A mesma coisa com o Show de Truman. Bacana, 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 galera. Valeu a informação de hoje, galera. Agregou alguma coisa de especial na vida de vocês? Valeu a pena a gente estar aqui 1h20 batendo papo? Ótimo. Tira um print da tela, marca lá a sete financial e uma dica, galera. Uma dica. Deixa eu ver se eu acho aqui uma frase aqui para a gente finalizar com chave de ouro. Uma frase de Theodore Roosevelt. Teodoro. Essa frase aqui de Theodore Roosevelt, eu vi no treinamento, um dos treinamentos que eu fui, que me motivou não parar para continuar. Eu lembro que a palestrante, né, ela falou essa frase, eu falei, caraca, velho, cara, como foi bom ouvir essa frase, né? Eu sei ela mais ou menos de cor, mas eu vou ler aqui na íntegra para você. Olha aqui. Theodore Roosevelt é bem melhor. Ué, cara. Peraí. Vou achar essa frase, galera. Digito aqui no Google direto, aparece, mas aqui não apareceu, não. Peraí. Vou achar aqui agora. Theodore Roosevelt. TED, o famoso TED. É bem melhor. É bem melhor. Tá aí, ó. É muito melhor arriscar coisas grandiosas. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrotas. E a gente se expõe à derrota, né? Do que formar filas com pobres de espíritos que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Theodore Roosevelt. Essa frase aqui, surreal. Top, né? É isso aí, galera. Show de bola? Bom também. Deixa eu pegar aqui. Beleza? Tira um print da tela aí, então, galera.